Infantil 5, tudo bem com vocês? Oi, meus amores, como que vocês estão? Vamos para mais uma aula? Vamos nos divertir? Se preparem, busquem os materiais que a gente já vai conversar, tá bom? Agora nós iremos verificar o dia. Hoje é dia 9 do mês de junho do ano de 2020. Hoje é terça-feira, dia 9. Vamos lembrar para a tia Manu. Qual é o primeiro dia da semana mesmo? Qual é o primeiro dia da semana? É domingo. E o último dia da semana? Sábado. E quantos dias tem a semana? 7 dias, né? Agora vamos cantar a nossa musiquinha do dia? 7 dias a semana tem, quando um acaba, outra logo vem. 7 dias a semana tem, quando uma acaba, outra logo vem. Começando então o primeiro dia, domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado. Que bom! Nós já iniciamos, né, verificando o dia, a data. Agora vamos conversar com o Papai do Céu. Vamos entregar essa semana para que seja cheia de bênçãos, de graças na nossa vida? Então vamos começar? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Galerinha, vamos fazer aquela outra oração que a gente faz também, quando a gente chega na escola, antes de entrar na sala, só que a gente não vai falar nem um bom dia, nem um boa tarde, nós vamos falar, olá meu Deus querido. Vamos lá, junto com a tia Joana e com a tia Manu? Olá meu Deus querido, a nossa aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoe a nossa escola, a nossa classe e o nosso lar. Amém. Pronto, nós já entregamos o nosso dia ao Papai do Céu. Agora vamos continuar, né? Agora nós iremos revisar uma letrinha, aliás, a família de uma letrinha. Hoje nós iremos revisar a família dessa letrinha aqui, ó. Quem lembra qual é essa letrinha aqui? Que é bem facinho de desenhar, bem facinho de escrever. Desce, faz uma curva e sobe. Qual letra é essa aqui? É a letra J. Esse aqui, ó, lembrando, é o J maiúsculo e esse é o J minúsculo de forma, caixa alta, caixa baixa. Esse é o J maiúsculo e esse é o J minúsculo cursivo. Lembrando que no Infantil 5 nós vamos trabalhar com o de caixa alta, o de forma maiúsculo. Então vamos lembrar aqui, ó, o J e o I tem um som de quê? Lembra com a tia Manu? Tem um som de G. Então o J e o I tem um som de G. Qual palavrinha nós podemos escrever que começa com a sílaba G? Pensa um pouquinho aí em casa. Nós podemos escrever o nome de uma cobra, sabe qual? Gibó-i-a. Gibó-i-a. Jiboia. Olha aqui a letrinha G. Nós podemos escrever a palavra, o nome de um carro, de um tipo de carro. Jeep. Jeep. Olha aqui o G. Jeep. Lembrando que o P é o P e o E. Jeep. Agora, ó, o J e o U. Quem sabe qual é o som do J e do U? Tem um som de quê? De Ju. Qual palavra nós podemos escrever que inicie com a sílaba Ju? O nome de uma pessoa, ó.
Juca. Juca. Ó o Ju aqui no início. O nome de uma balinha deliciosa. Jujuba. Ó. Jujuba. Na palavra jujuba, observem, ó, tem duas sílabas ju. Jujuba. A próxima sílaba é o J e o O. O J e o O tem o som de qual? Tem o som de Jó. O que nós podemos escrever com a sílaba Jó? O nome da professora de vocês, ó. Joelma. 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 Olha o J aqui. O J e o O. Nós podemos escrever também a palavra joca. Joca. Olha o J aqui no início. A outra sílaba é o J e o E. Quem sabe o som do J e do E? Gé. Qual palavrinha nós podemos escrever com a sílaba Gé? Nós podemos escrever, ó, o nome de uma pessoa muito especial na nossa vida, que cuida da gente sempre, ó. Jesus. Nós podemos escrever também o nome de outra pessoa, ó. Jeremias. Ó o G aqui, ó. O J e o E. Agora, ó, eu vou fazer aqui embaixo as outras duas famílias. O J e o A tem o som de quê? Quem sabe? Já. Qual palavra nós podemos escrever com a sílaba já? Ó, jacaré. Janela. E o J, o A, o tio em cima do A e o O. Qual palavrinha qual primeiro? Qual o som dessa palavra? Ou dessa sílaba? Tem o som de jão. O que nós podemos escrever com a sílaba jão? Feijão. Olha aqui, ó. Feijão. O jão aqui está no final. Então, essas são as sílabas da família da letrinha J. Estudem bastante em casa, revisem, sentem com a família de vocês e escrevam palavrinhas juntas, palavras que contenham essas sílabas. E vocês podem também observar nas palavras que também existem outras sílabas de famílias que vocês já estudaram. Então, revisem bastante em casa com a família de vocês, tá bom? Peguem um papel, escrevam palavras, ou então peguem aquele alfabeto móvel que eu disponibilizei lá no início para vocês e escrevam palavras utilizando ele, ou pode sentar também em frente ao computador, no programa do Word, e vocês ir digitando e escrevendo palavras lá no computador. Então, vamos continuar a nossa revisão. Agora aqui com a tia Joelma a gente vai revisar os números na ordem crescente e na ordem decrescente. O que quer dizer a ordem crescente? Do menor para o maior, onde nós vamos estudar do menor número até chegar no maior. E na ordem decrescente nós vamos estudar do maior para chegar no menor, tá bom? Só que antes disso, eu quer que vocês busquem um caderno, uma folha, o estojo de vocês para a gente copiar e treinar os números na ordem crescente e na ordem decrescente juntos. Vamos lá? Eu vou esperar um pouquinho para vocês se organizarem aí na sala de vocês, na mesa, onde vocês acharem melhor, tá bom? Vamos lá? Peguem o que vocês tiverem em casa, não precisa ser um caderno não, pode ser uma folhinha, qualquer espaço que dê para escrever, tá bom? E para treinar junto, que é o mais importante, não é isso? Vamos lá? Vamos começar? Eu vou começar na minha escadinha na ordem crescente, tá bom? Então eu vou pegar o menor número e colocar aqui. Peguei, ó, o número 1. Então, vou começar a minha escadinha na ordem crescente.
2, 3, e tá só crescendo, só aumentando, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, galerinha? Aí em casa deu para vocês perceberem a minha escala na ordem crescente que a tia fez do menor para o maior, onde eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a ordem crescente é isso, do número menor até o maior, entenderam? Essa é a ordem crescente, onde os números vão só aumentando, crescendo, crescendo. Agora nós iremos para a ordem decrescente, onde nós iremos começar do maior até chegar no menor número, tá bom? Vamos lá junto com a tia Joelma? Ó, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 e 11. Então eu fiz 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 e 11. Então, essa é a ordem decrescente. A crescente é do menor para o maior. E a decrescente é do maior até chegar no menor. Prestem atenção junto com a tia. A decrescente, ó, foi só diminuindo os números. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 e 11. Perceberam a diferença entre a ordem crescente e a ordem decrescente? Vamos lá, mais uma vez revisar junto com a tia. Ordem crescente, do menor para o maior. Eu coloquei aqui na minha escadinha, do número 1 até chegar no número 10. Perceberam que subiu? Então, a ordem decrescente é do maior para o menor, onde eu fiz do 20 até chegar ao número 11. Perceberam como é simples? A gente só precisa treinar e prestar bastante atenção. Eu espero que vocês em casa tenham feito junto com a tia e treinado e revisado a ordem crescente e a ordem decrescente, tá bom? Então, galerinha, dando continuidade à nossa aula, agora nós iremos para a aula de investigação. Vocês irão aí na casa de vocês pegar essa apostila de investigação, estão vendo? Aqui, ó, de investigação. Abri ela na ficha 16, aqui, ó, ficha 16. Vou dar um tempinho para vocês pegarem a apostila, colocar na ficha 16. Vamos lá? Estou esperando, tá bom? Assim que vocês pegarem a ficha, vocês irão colocar o nome e a data. A tia Manu já disse a data de hoje, né? A data de hoje é o quê? Dia 9, não é isso? Então, vocês coloquem o nome de vocês com a letra bem caprichada e a data de hoje. 9/6/2020. E se vocês analisarem um pouco aqui essa atividade, é um pouco do que a gente acabou de estudar na nossa revisão. Vocês lembram que nós estudamos os números na ordem crescente e na ordem decrescente? Então, essa atividade aqui vai ter um pouco a ver com o que a gente acabou de revisar. Então, já vai se tornar um pouco mais fácil, não é isso? A tia tá falando aqui, lembrando que dá o tempo de vocês pegarem a apostila, tá bom? Pra gente realizar junto. Vamos lá? Lembrando que
É na ficha 16, tá? Ficha 16. Capricharam no nome, na data? Vamos lá com a tia? Posso, galerinha? Então, vamos lá. A ficha 16 fala de medidores e medidas. Vocês lembram que nós já vimos o que a gente usa para medir? Nas aulas passadas de investigação, vocês lembram que a tia Manu e a tia Joelma mostrou régua, trena, fita métrica, que a gente mediu a sala, que nós realizamos aquelas outras atividades usando as medidas? Só que hoje é um pouquinho diferente. Na aula de educação física, as crianças misturaram todas as bolas, que estavam numeradas de 1 a 20. Então, essas bolas da aula de educação física estavam numeradas de 1 a 20. Se eu tenho numerações do menor para o maior, então é ordem o quê? Pensem junto com a tia. Se eu tenho numerações do número menor até chegar no maior, é ordem o quê? Ordem crescente. Então, os alunos misturaram as bolas que estavam numeradas de 1 a 20, ou seja, na ordem crescente do menor número até o maior. Agora, o livro pede a apostila para a gente organizar as bolas numeradas em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior número. Então, ó, essas bolas aqui são todas misturadas, de 1 a 20, mas agora a gente vai organizar elas embaixo na ordem crescente. Nós vamos começar do 1 até chegar no 20. A tia vai fazer aqui no quadro. No que a tia for fazendo aqui no quadro, vocês irão colocando o número dentro da bolinha, tá bom? Dentro desse espaço que tem aqui. Vamos lá? Estão preparados? Vou começar, tá? Então, vamos lá. Como a tia falou, é do número menor primeiro. Então, o menor número é o quê? Número 1. Copiaram? O número 1. Depois do 1, qual é o número que vem? Quem lembra? 2. Muito bem. Coloquem aí na bolinha seguinte, no espaço seguinte, o número 2. Continuando, desembaralhando, organizando, nós vamos encontrar qual número? O número 3. Escrevam, o número 3. Depois do número 3, vem o número quê? Quem sabe? Vamos lá? O número 4. Então, nós já temos 1, 2, 3, 4. Depois do número 4, nós temos o número 5. Então, nós já temos os números do 1 até o 5 na ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5. Depois do 5 vem o 6. Agora, procurem aí a bolinha que mostra qual é o número que vem depois do 6. É o número 7. Copiaram? Copiem o número 7. Depois do número 7 é o número 8. E depois do número 8, procurem aí, desembaralhem qual é o número que vem depois do 8. O número 9. E depois do número 9, o número 10. Desembaralhamos 10 bolinhas e colocamos essas bolinhas na ordem crescente, que ficou da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu espero que vocês aí na casa de vocês estejam me acompanhando e copiando na ficha de vocês, tá bom? Agora vamos dar sequência? Vamos continuar? Porque não temos frações de numerações, não é isso? O livro falou que era de 1 a 20. Então, depois do 10 vem que número, hein? Infantil 5. Depois do 10 vem o número 11. Olha aqui o número 11. A família do 10 toda começa com o número 1. E depois do 11, 12. E
5? Quem lembra? Eu acho que vocês todos lembram, porque vocês estão craques, que nós estamos treinando quase todos os dias juntos. 11, 12, 13. Depois do 13, 14. Depois do número 14, qual número? 15. Então já temos 11, 12, 13, 14, 15. Qual é o número que vem depois do 15? 16. Depois do número 16, é o número 17. Depois do número 17, vem o número 18. E depois do número 18, o 19. Será que nós já desembaralhamos tudo? Será que nós terminamos a atividade? Ou falta alguma coisa? Falta, né? Pessoal, falta o número 20. A nossa atividade foi para desembaralhar os números de 1 a 20. Nós conseguimos? E colocar também na ordem crescente, que é do menor para o maior. Onde nós colocamos, desembaralhamos, organizamos e colocamos para vocês copiarem na parte de baixo. Nessa, ó. Relembrando que vocês teriam que fazer, tá bom? Copiar aqui nessa parte de baixo. Então, seria para vocês copiar o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois do 10, nós encontramos a família do 10. Vocês lembram que tia Jamano sempre fala? Que as famílias sempre começam por um único numeral, por um mesmo numeral? Então, a família do 10 começa com o número 1. Então, vamos lá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, assim nós treinamos a ordem crescente, que é do menor para o maior, e também treinamos a família do 10. E os números que nós desembaralhamos e organizamos, e a escrita deles. Eu espero que vocês todos tenham feito, realizado, gostado, revisado e aprendido, tá bom? Galerinha, agora nós iremos iniciar a nossa aula de artes. Lembrando que o nosso conteúdo de artes da apostila, ela está interligado com o conteúdo da apostila de natureza e cultura, né? Eles estão falando sobre o homem e a tecnologia, né? A evolução do homem. Então, eles começaram a falar sobre os homens da caverna, depois sobre os indígenas, e aí já foi vindo também a questão da vinda dos portugueses, né, ao Brasil. E então, esses dois conteúdos, aliás, essas duas disciplinas, elas estão interligadas, né? Nós estamos estudando o mesmo assunto. Nós iremos continuar sobre esse assunto, né? Anteriormente, quando eu falei sobre os indígenas, além de falar para vocês que eles foram os primeiros habitantes do Brasil, lembrando que o Brasil é o país onde nós vivemos, né? E que há muitos e muitos anos atrás, onde não existia nenhum tipo de construção no Brasil, nenhuma cidade, onde não havia quase nenhum habitante, né? Onde era tudo florestas e matas. Quem morava aqui, os primeiros habitantes do Brasil, foram os indígenas, os índios, né? Depois que vieram as outras pessoas, né, para explorar o nosso país, né, para conhecer o nosso país e construir a vida deles aqui também. Lembrando, né, vamos lembrar como era a vida dos índios, né, antigamente. Os índios moravam em florestas, né, eles moravam nas florestas, como eles moravam na floresta, não tinha mercados, não tinha shopping, não existia nada disso. Então, para eles comerem, eles precisavam caçar animais ou pescar nos rios, né, peixes, e também eles retiravam alguns elementos da natureza, frutas, verduras, legumes, para poder se alimentar. A casa deles eram casas muito simples, não eram construções luxuosas, nem feitas de tijolos, nem de cimento, como a gente vê hoje em dia. As casas deles eram feitas de palha, eles utilizavam cipó, folhas,
pedaços de tronco. Então a casa deles era feita de palha, né? E se chama oca. Então como chama a casa do índio? Oca, que é uma casa feita de palha. Era tudo muito simples, né? A vida deles, porque eles moravam na floresta. Para cozinhar, lá eles não cozinham em fogão. Para cozinhar, eles faziam fogueira para poder assar as carnes, né, os peixes, para poder fazer a comida deles, né? E todos os utensílios que eles usam, eles mesmos que fabricam. Às vezes usando argila, às vezes usando madeira. Então tudo isso é eles mesmos que fazem. Antigamente os índios também não usavam roupas assim igual nós usamos, não. Eles geralmente andavam pelados, né? Às vezes tampavam as partes íntimas dele, mas geralmente eles andavam pelados. E eles pintavam o corpo dele com tinta. Essa tinta era uma tinta que eles mesmos produziam. Eles não compravam em mercados, em papelarias, não. Essa tinta eram eles que produziam, usando sementes, frutas, raízes. Então eles faziam essa tinta e pintavam o corpo deles. E essa pintura tinha sempre um significado diferente. E para se enfeitar também, eles usavam penas de aves para poder enfeitar o cabelo, para poder enfeitar o corpo. Eles faziam vários acessórios usando penas. Inclusive aquele acessório da cabeça que o índio usa, que é feito de penas, se chama cocá. Então há vários tipos de cocá, né? Também eles fazem também acessórios utilizando dente de animais que eles caçaram também. Então eles tinham uma vida muito simples, né? E cada tribo tinha a sua cultura diferente. Algumas coisas eram parecidas, mas geralmente cada tribo tinha a sua cultura diferente. Hoje em dia, depois que a família real veio para o Brasil, que outras pessoas vieram para o Brasil, os índios começaram a se adaptar a novas culturas, a nossa cultura, né? Então eles foram evoluindo também. Alguns índios, algumas tribos hoje ainda fazem questão de viver a sua cultura desde o início. Então elas fazem questão de preservar essa cultura, essa antiga cultura deles, né? Mas hoje em dia, com essa evolução, com o crescimento, com o desenvolvimento, muitas tribos também estão se adaptando à nova cultura. Então hoje em dia muitos índios usam roupas igual nós utilizamos, short, saia, calça. Muitos índios moram em outras casas, não mais casas feitas de palha. Eles também moram em casas que são diferenciadas, né? Alguns índios optaram por morar na cidade, outros moram na floresta ainda, mas ainda mudaram algumas coisas nos hábitos deles, né? E hoje em dia também muitos índios estudam em escolas, porque antigamente os índios não iam para a escola, né? Eles tinham a própria cultura deles, né? E a cultura deles não era ir para a escola normalmente como nós vamos, né? Hoje em dia muitos índios estudam, leem livros, né? Eles começaram a ter uma nova cultura, né? A participar da nossa cultura também, né? Então lembrando que antigamente, como que era o índio antigamente, né? Antigamente ele morava na floresta, né, de forma mais simples, né? Eles caçavam, pescavam para poder comer, tiravam alguns alimentos da natureza para comer. Eles não iam em mercado, não iam em shopping, não iam nesse tipo de lugar, né? Eles moravam na oca, que é aquela casa feita de palha, né? Eles não vestiam roupa, alguns andavam nu, né? Pintavam o corpo com tinta. E os acessórios deles eram eles mesmos que faziam, utilizando penas, dentes de animais, né? Então, era tudo muito simples, né? Esse era o índio de antigamente. É que nem eu falei, hoje em dia ainda tem algumas tribos que valorizam esses costumes, né? Que ainda fazem questão. Mas muitas tribos hoje já começaram a evoluir, a se desenvolver mais, né? A se adaptar a novas culturas. Então, tem muitas tribos hoje que com essa mudança, com esse desenvolvimento, começaram a usar roupas igual a nossa, né? Short, calça, blusa, vestido, né? Além eles pintam o corpo, pintam ainda, né? Alguns pintam o corpo ainda, mas utilizam roupas igual nós, né? E outros nem pintam mais também, só utilizam roupas.
Alguns índios hoje moram na cidade, não moram mais na floresta, né? Estudam, vão para a escola, trabalham em empregos comuns da nossa cultura, né? E que eles não vivem somente da natureza, né? Do que eles pegam na natureza. Então essas foram as mudanças, né? A questão das roupas, a alimentação deles também mudaram muito, porque antigamente, foi que nem eu falei, eles se alimentavam de tudo que eles retiravam da natureza. Hoje não, com o desenvolvimento, muitos índios vão ao mercado, compram as mesmas coisas que nós costumamos a comer, né? Eles não vivem apenas da natureza, do que eles retiram da natureza, eles também vão ao mercado, alguns trabalham em outros empregos, né? Não simplesmente ficam na floresta caçando, pescando e cuidando da aldeia. E outros também moram em casas diferenciadas do que a oca, que é aquela casa de palha, né? Então, nós vamos fazer uma atividade na nossa apostila de artes, daqui a pouquinho, sobre esse assunto, sobre a evolução do índio, né? Que antigamente, como eu falei, né, ele dependia totalmente da natureza para sobreviver, eles viviam de modo simples, né, com a cultura deles, né, e hoje em dia, com essa evolução do mundo, com o crescimento, muitos deles se adaptaram à nossa rotina, à nossa cultura, né, então eles deixaram um pouquinho de lado a cultura deles, não que eles não valorizem, mas que eles também quiseram evoluir um pouco. Então, nós vamos fazer uma atividade sobre isso, ok? Agora, nós iremos fazer uma atividade da nossa apostila de artes, tá bom? Então, peguem a apostila de artes, tá bom? Nós iremos fazer uma atividade. A atividade será a ficha de número 5. Aliás, 5 não, é 6, gente. Vou até alterar aqui, ó, que o Manu errou. É ficha de número 6. Então aqui, ó, ficha de número 6, ok? Ficha de número 6. Lembrando que antes de começar a atividade, o que nós temos que fazer? Escrever o nome aqui embaixo e a data. Lembrando que hoje é dia 9 do mês 6, que é o mês de junho do ano de 2020, tá bom? Nessa atividade de artes, nós vamos continuar a falar sobre os indígenas, né? E a evolução deles. Eu conversei com vocês ali, né, na rodinha, eu conversei com vocês já, relembrei, né, algumas coisas que nós já havíamos conversado anteriormente. Inclusive, antes de iniciar essa pandemia toda, né, quando nós estávamos vindo para a escola todos os dias, nós já tínhamos conversado em sala de aula sobre o homem da caverna e sobre os indígenas também, né? Nós já tínhamos conversado. Mas, relembrando vocês, né? Relembrei algumas coisinhas anteriormente, né? Lá na rodinha, sobre os indígenas. Então, só pra gente pensar um pouquinho para poder fazer as atividades, né? Os índios, antigamente, né? Eles moravam apenas nas florestas, né? Nas suas tribos. Eles moravam em casas feitas de palha, que se chama oca, né? Eles não vestiam roupas como a gente, tipo calça, short, essas coisas, camiseta. A maioria andavam pelados, ou alguns tampavam apenas as partes íntimas, né? E eles pintavam o corpo deles com tintas que eles mesmos faziam, né? Essas tintas, eles retiravam elementos da natureza para fazer essa tinta, né? Era uma tinta bem natural. Eles não tinham acesso a mercados, a shoppings, a esse tipo de coisas, né? Então eles não compravam, eles não frequentavam o comércio em si, né? A vida deles era muito simples. Para eles sobreviverem, eles buscavam tudo na natureza. Para se alimentar, eles pescavam, caçavam e retiravam alguns alimentos da natureza, frutas, verduras, esse tipo de coisa, né? Para cozinhar, eles tinham que fazer fogueira, porque lá na aldeia não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha esse tipo de coisa. E os utensílios que eles utilizavam era tudo fabricado por eles. Eles faziam cestos de palha, eles faziam algumas tigelas de argila, eles faziam alguns utensílios usando madeira, pedaços de tronco, cipós. Então tudo que eles faziam era artesanal, né?
E para enfeitar o corpo deles, eles faziam alguns acessórios utilizando penas de aves, alguns dentes de animais que eles caçavam, eles retiravam os dentes para fazer alguns acessórios, né? E tudo era muito simples. E eles viveram assim por muitos e muitos anos, né? A linguagem deles, o dialeto deles, né? Cada tribo tinha o seu dialeto diferente, né? E foi como eu falei para vocês também anteriormente, para se expressar, além de usar o dialeto, que era a linguagem deles, né? Que era diferente da nossa, eles também se expressavam por meio de dança. A dança para eles não era apenas algo para se divertir, para movimentar o corpo. A dança para eles era um modo de se expressar, né? A dança que eles faziam sempre tinha um significado. Quando eles precisavam de chuva, às vezes quando o tempo estava muito seco e eles precisavam de chuva para as plantações, né? Para poder encher os rios, né? Que às vezes estava naquela época seca, eles faziam uma dança própria para poder chamar chuva, né? Quando eles iam iniciar uma guerra contra outra tribo, eles também tinham uma dança própria. Quando eles queriam contar uma história, algo que tinha acontecido na aldeia, eles também faziam uma música para isso, uma dança, né? Então, a dança para eles era um modo de se expressar. Então, pensando em tudo isso, depois de alguns anos, né, com a vinda dos portugueses para o Brasil, não é? E de outras pessoas de outros países também, né? Começamos a desenvolver outras culturas, né? E com o tempo, né, os índios foram se adaptando a essas novas culturas, né? A essa evolução que o mundo teve, a esse desenvolvimento que o mundo teve, né? Então, algumas tribos ainda preservam a cultura deles de antigamente, né? Então, eles fazem questão de preservar essa cultura. Mas nós temos muitos índios mesmos, que cresceram, né? Que se desenvolveram junto com a nova cultura, com os novos hábitos, né? Que eles aprenderam. Então, hoje em dia, muitos índios não moram mais em florestas. Muitos índios moram em casas comuns, como as nossas, não é? Muitos índios trabalham em outras profissões, né? Muitos índios hoje em dia não se vestem de forma diferenciada, né? Muitos índios hoje vestem roupas igual nós, short, calça. Muitos índios não andam mais nus, né? Inclusive alguns pintam ainda, né, o corpo, mas vestem short, blusa, saia, né? Então, a cultura deles, de boa parte dos índios, foram adaptada, não é? Inclusive, tem muitos índios que estudam também, né, em escolas normais, como a nossa, que a gente estuda, né? Então, eles foram evoluindo, foram mudando. Então, vamos para a nossa atividade, né? Lembrando, ficha 6, o homem e a tecnologia. O acesso às informações vinda de todos os lugares do mundo provocou algumas mudanças na cultura indígena. Porém, algumas tribos continuam lutando para manter suas terras, suas crenças e seus costumes. Foi como eu falei anteriormente, né? Foi. Com o desenvolvimento do... Então, gente, com o desenvolvimento do mundo, não é? Com o crescimento, com as novas culturas, né? Que os índios começaram a ter acesso, muitos deles mudaram os seus hábitos, né? É como está falando aqui, né, no livro. Algumas tribos ainda fazem questão, elas lutam ainda para preservar a cultura deles de antigamente, né? Porém, algumas tribos já se adaptaram à nossa cultura, né? A cultura de outros países, de outros lugares, não é? Então, como eu falei anteriormente, né? Antigamente, os índios andavam o quê? Nus, né? Hoje em dia, alguns índios vestem roupas, como nós, não é? Antigamente, eles se alimentavam de tudo que eles retiravam da natureza. Hoje em dia, alguns ainda retiram algumas coisas da natureza, porém, eles vão em mercado, esse tipo de coisa, não é? E também, alguns índios frequentam escolas, isso tudo, né? E moram em outros tipos de casa. Então, eles foram evoluindo, não é? Agora desenhe uma figura humana para representar um indígena que aqui vivia quando os portugueses chegaram.
e outra para representar o indígena de hoje. Então, o que está pedindo aqui? Para nós desenharmos dois índios, não é? Duas figuras que representem um índio, né? Ele quer que a gente faça um índio de antigamente, da época que os portugueses vieram para o Brasil. Então, vamos lembrar como era esse índio. Bem antigamente, como o índio era? Ele vestia roupa como nós? Não, né? A cultura deles era uma cultura pura, era unicamente, exclusivamente a cultura deles. Então, eles andavam pelados, alguns tampavam apenas as partes íntimas, né? Como eu já tinha falado. Eles pintavam todo o corpo deles, usando tintas que eles mesmos faziam, né? Eles moravam em locas, que são aquelas casas de palha, e eles moravam na floresta. E eles sobreviviam de tudo que eles buscavam na natureza. Caça, pesca, alguns alimentos que eles pegavam na natureza, né? Então, esse era o índio daquela época de quando os portugueses chegaram no Brasil, há muitos anos atrás. Eles falavam apenas o dialeto deles, o dialeto lá da tribo deles, né? Que era a linguagem deles, que não era igual a nossa, né? Então, esse era o indígena de antigamente. Então, primeiro, eu vou desenhar esse índio, que era de anos e anos atrás, da época que os portugueses vieram para cá. Então, ó, eu vou desenhar aqui, ó, eles que faziam os utensílios dele, as ferramentas, as armas, tudo era eles que faziam. Vou fazer aqui, ó, a cabeça, como é a imagem de uma pessoa, eu vou fazer a cabeça, as orelhas, os olhos, sobrancelha, nariz e boca. E eu fiz aqui também o cabelo. Geralmente os índios têm esse cabelo bem lisinho e mais escuro, né? Alguns cortam, alguns deixam comprido, né? Aí eles utilizavam os acessórios que eles faziam, utilizando penas. Então eu vou fazer aqui, ó, um cocá. Lembrando que o cocá é aquele acessório da cabeça que geralmente os índios usam na cabeça, feito de penas de aves. Vou fazer aqui, ó, o pescoço. Os índios daquela época, de muitos anos atrás, da época que os portugueses vieram para cá, eles vestiam roupas igual nós, short, camiseta, vestiam? Não, né, gente? Eles andavam nus, né? Então eu vou desenhar aqui, ó, o índio. Aí, ó. Fazer o umbigo dele. Vendo? Alguns deles tampavam apenas suas partes íntimas, né? Como eu falei. Eles andavam descalço, não andavam com sapato. E eles faziam acessórios, né? Utilizando penas. Vou fazer aqui um acessório também aqui do braço, ó, feito com penas. Tudo feito com penas, com couro de animais. Fazia colar usando dentes de animais que eles caçavam. Então, vou fazer aqui um colar, ó, feito com dentes de animais que eles caçavam. Eles pintavam o corpo, ó, vou fazer aqui, ó, como se fosse a pintura do rosto deles, tá vendo, ó? Aqui vai ser como se fosse a pintura do rosto. Vou botar aqui, ó, como se ele tivesse pintado também o braço. Vou botar aqui como se ele tivesse pintado a perna. Tá vendo? E aí, antigamente, eles moravam aonde? Na floresta. Então, eu vou dividir aqui, ó, no meio. E aí, esse lado, ó, vocês podem fazer assim, ó. Aqui nós temos este retângulo, né? Então, aqui, ó, nesse de baixo, aqui, ó, vocês podem fazer vocês podem fazer aqui uma lista para poder dividir. Desse lado, vocês fazem o índio dos tempos antigos, né, da época que os portugueses vieram, e desse outro lado, vocês podem fazer o índio atual. Então, ó, eu fiz aqui o meu índio inspirado naquela época que os portugueses vieram para cá, que foi há muitos anos atrás.
ó, ele está praticamente, né, nu. Ele tem, ó, fiz esse aqui, ó, para simbolizar a pintura do corpo deles. Vocês podem pintar em casa, aliás, eu preciso que vocês pintem também, tudo bem colorido, tá bom? Aqui, ó, é para simbolizar a pintura que eles faziam no corpo, tá? Aí eu fiz aqui, ó, um colar feito de dentes de animais, tá bom? Dos animais que eles caçavam para comer. Fiz aqui também uns acessórios utilizando penas, né? Então eu fiz aqui, ó, um índio inspirado naquela época. E eles também moravam apenas nas florestas. Vou fazer aqui uma árvore, ó, para simbolizar a floresta. E vou fazer também aqui, ó, uma oca para simbolizar que naquela época eles moravam apenas em casas de palhas, feitas de palhas, né, de cipó, utilizando alguns troncos, alguns pedaços de madeira, tudo que eles tiravam da natureza. Aí eu vou fazer aqui o céu também, tá bom? Então aqui, ó, aqui está o índio de antigamente, né, da época que os portugueses chegaram aqui no Brasil, onde que naquela época eles tinham uma cultura pura, né? Então, eles andavam praticamente nus, alguns já andavam nus, né? Pintavam o corpo com tintas que eles faziam, usavam acessórios que eles também faziam, utilizando penas, dentes de animais, não é? Não tinha sapato naquela época, né? Eles andavam descalço. A casa deles era feita de palha. Eles moravam na floresta, então eu fiz aqui, ó, a grama e uma árvore para simbolizar a floresta e o céu, tá bom? Então esse é meu índio de antigamente. Cada um vai desenhar do seu jeito, mas vocês têm que pensar nos aspectos que eu falei para vocês, no índio de antigamente e no índio atual. Então desse outro lado aqui, eu vou desenhar o índio de hoje, né? Eu vou desenhar o índio de hoje, né? Que algumas tribos ainda preservam a sua cultura, né? Ainda lutam para viver na sua cultura própria, mas muitos índios também se adaptaram à nova cultura, né? Ao desenvolvimento do mundo, à evolução do mundo. Então eles se adaptaram a esse crescimento. Então eu vou desenhar aqui, ó. Hoje em dia, a maioria dos índios, não sei se a maioria, mas uma boa parte dos índios, melhor falando, né? Eles andam nus? Não, né? Eles vestem roupas como a gente. Então, eu vou desenhar aqui, ó, o índio, novamente. Desenhar aqui o rosto, desenhar aqui o cabelo dele. Peraí. Aí, ó, alguns índios desenham os olhos, nariz, boca, sobrancelha. Aí, ó, a tia Manu não desenha, né, belíssimamente, mas eu tô desenhando do meu jeito. Cada um faz o seu, tá? Vou desenhar aqui um cocá, porque muitos índios ainda preservam alguns aspectos. Vou desenhar um cocá. Eu vou desenhar aqui a pintura no rosto deles, não é? E aí eu vou desenhar aqui, ó. Hoje em dia, ó, alguns índios usam roupas. Vou desenhar uma camiseta. Um short. E aí muitos hoje também usam sapatos, né? Então eu vou desenhar aqui um sapato. Mesmo morando na floresta, eles morando na floresta, muitos índios usam roupas, camiseta, short, saia, vestido, né? Usam sapatos, eles pintam o corpo, mas mesmo assim utilizam roupas, né?
alguns deles moram em casas, em outros tipos de casas que não sejam como a de antigamente, que era mais feita de palha, esse tipo de coisa, não é? Então eu vou desenhar aqui uma casa que não seja uma oca, tá bom? Ok? Então, ó, vamos observar as diferenças, não é? Lembrando, o índio de hoje, né? Como eu falei, muitos ainda preservam a sua cultura, mas outros se adaptaram à nova cultura, não é? Ao crescimento, à evolução do mundo. Então, muitos hoje em dia vestem roupas normal, passam sapatos, pintam o corpo, mas mesmo assim utilizam roupas. Alguns ainda moram, né, nas suas aldeias, nas suas casas de palha, mas muitos também deles moram em casas comuns, dessas casas de hoje em dia, as casas feitas de alvenaria, esse tipo de coisa, tá bom? Então eu fiz aqui, ó, o índio de antigamente e o índio atual, né? O índio que se adaptou às novas culturas, ok? Então é isso. Façam o desenho de vocês. Não esqueçam de pintar também, deixar bem colorido, porque como eu sempre falo para vocês, depois eu vou corrigir as atividades de vocês, tá bom? Eu e a tia Joela. Então, pintem tudo colorido, desenhem do jeito de vocês, mas lembrando dos aspectos de mudança. O índio de antigamente e o índio atual, ok?